Olá, viajantes! Quando falamos sobre o tema bruxaria, mais de uma pessoa pode franzir a testa ao ouvir isso. Não, isso não existe para mim. E é sempre válido acreditar ou não no que dizemos. Mas o que temos certeza é que existem aquelas pessoas que, por falta de capacidade de se responsabilizar por seus atos e seus sentimentos, de inveja, raiva, rancor, estão dispostas a sacrificar um pouco da sua renda, do seu tempo, do seu esforço, em maior ou menor grau, para que alguém se dê mal, esquecendo que esses trabalhos de magia acabam sempre por devolver em dobro. Se você não acredita em mim, eu vou lhe contar um testemunho de uma experiência, um dos muitos que atesta essas experiências tão difíceis para quem sofre desse mal, que atinge a família e seus entes queridos. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. Hoje com o relato Juntos para Sempre. Hoje vamos ouvir a experiência de Fernando, nome fictício, que mora em uma província do sul da Argentina, onde se passa essa história. Vamos ao relato. Os acontecimentos mais relevantes da minha história, suponho e poderia dizer, começam a partir do momento em que eu, com 17 anos, lembro que junto com minha mãe, estávamos na porta de casa, no momento em que o vimos chegar uma tarde, igual à situação que íamos viver, fria e nublada. Era um ambiente adequado à tristeza que nos invadia a todos. Minha mãe e eu vimos meu irmão mais novo, Gustavo, chegar com a cara suja e cheia de lágrimas e inchada. Era uma daquelas situações que só de ver o rosto de uma pessoa, você sabe que ela estava chorando há muito tempo. Lamentavelmente, vimos em seus braços seu fiel companheiro. Naquele estado foi muito chocante. Era Tommy, seu querido cachorrinho. Um cachorrinho que minha mãe lhe deu semanas atrás para comemorar seu 7º aniversário. A criatura realmente te impactava muito quando você via o mau estado que ela tinha ficado. Naquela distância, pude ver que a cabeça do animalzinho estava pendurada para trás. Seu focinho estava tingido de vermelho e aquele líquido caía gota a gota enquanto avançava em nossa direção. Minha mãe e eu ficamos paralisados de medo e só ela conseguiu reagir momentos depois, quando soltou um suspiro daqueles que até dói só de ouvir e depois murmurou o nome do meu irmãozinho, que estava com o peito e os braços encharcados por aquele líquido vermelho do seu falecido companheiro. Sentimos ainda mais medo quando ele veio conosco e vimos esse líquido não só saía da boca dele, mas também do lado dele. Não gostaria de entrar em detalhes do que vimos, porque era algo muito feio. Antes disso, eu nunca tinha visto algo assim. Fizeram uma maldade daquelas com o cachorrinho, quando ele estava diante de nós com a inocência e o carinho que o caracterizavam. Minha mãe acreditava que até aquele momento ela nem tinha lhe explicado muito sobre o assunto morte. Gustavito, como chamávamos nessa época, começou a querer falar alguma coisa, porque mexia os lábios, mas tinha dificuldade para falar. E como vocês imaginam, entre choro e soluços, respirando pela boca em estado de choque. Soluçando, ele nos contou que havia encontrado Tommy em uma das casas do quarteirão, do lado de fora de uma que ficava na esquina e que desde então, há muitos anos, ela estava abandonada. Ele ficava repetindo e repetindo que alguém ruim tinha feito isso com o cachorro dele, que quando ele o encontrou caído no chão, ele falou várias vezes com ele para fazê-lo acordar, mas ele não se mexeu. Eu estou contando isso, me desculpem se me aprofundei um pouco nesse assunto,
mas gostaria que vocês entendessem o que acontece em um tipo de experiência como essa. Depois de ouvir meu irmão e acompanhando-o em estado de choque por medo e tristeza, eu finalmente consegui sair daquele estado em que me encontrava. Tirei apressadamente Tommy de seus braços, enquanto minha mãe o abraçava com força para confortá-lo. Entramos em casa. Ela o levou direto ao banheiro, para dar banho e tirar a sujeira dele. Por outro lado, fui direto para o pátio da casa nos fundos para cavar o túmulo do nosso primeiro animal de estimação. Foi ele. Eu tenho mais do que certeza que ele sabia o quanto o Gustavo amava o Tommy. Ele fez isso só para machucá-lo. Você entende? Aparentemente não basta ele torturar só a mim. Mas agora ele quer fazer isso com vocês. Eu não entendo, minha mãe me disse, quando estávamos sozinhos sentados na sala, encharcada de lágrimas, quando começamos a falar sobre o que havia acontecido. Senti como se minha alma estivesse se despedaçando, porque eu sabia que era muito provável que ela estivesse certa. A pessoa a quem ela se referia era meu pai, que naquela época havia se tornado uma pessoa que não conseguia parar de beber a qualquer hora do dia. Sempre que podia, ele batia na minha mãe, se estivéssemos presentes ou não. E o que ele fez com o nosso querido Tommy nada mais foi do que um lembrete do que ele era capaz de fazer. Tudo isso aconteceu por volta do ano de 2007, época em que o relacionamento dos meus pais ficou completamente destruído. Suas brigas constantes, ataques físicos da parte dele, suas frequentes idas de casa para voltar alguns dias depois e continuar com as brigas. Tudo isso nos fez viver como num inferno para todos nós. Gustavito, ele mal tinha 7 anos. Como eu já havia contado para vocês, foi ele quem mais sofreu com tudo o que aconteceu. Não havia tempo nem espaço para explicar muitas coisas para ele sobre o que víamos todos os dias. Então vocês já imaginam o que tudo isso deve ter sido para ele. Por que você fez isso? Você não sente pena do nosso filho? Talvez não seja suficiente para você o que você faz comigo. Quando ouvi minha mãe fazer essas perguntas, irritada como se também tentasse garantir que ninguém ouvisse, soube imediatamente que meu pai havia retornado. Levantei-me da cama e corri rapidamente em direção à sala e os vi parado na porta de casa. Embora eu deva dizer que minha mãe conseguia se defender sozinha, já que ele mal conseguia ficar de pé. Só conseguia porque estava encostado no batente da porta. Se não fosse isso, com certeza estaria no chão por causa de todas as bebidas que já havia tomado. Estava sujo, cheirava muito mal e aparentemente, naqueles dias em que ele estava fora, ele nem tinha tomado banho. Quando cheguei onde eles estavam, ele levantou a cabeça para olhar para mim. Sabe Deus como ele conseguiu me reconhecer. Ele me implorou para que eu o ajudasse a entrar em casa, algo que eu sempre tive que fazer, para evitar que eles iniciassem outra briga. Mamãe apenas optou por se virar e voltar para o quarto dela, enquanto eu abraçava meu pai para ajudá-lo a chegar ao quarto que estava desocupado na casa e que já havia se tornado seu refúgio solitário há meses. Como eles não dividiam mais a cama, deitei-o no colchão e fechei a porta. Não era a primeira vez que eu fazia isso, como acabei de contar, e não importa quantas vezes passamos por isso. Por mais que eu pensasse no assunto, tentando entender por que meu pai era assim, não conseguia chegar a nenhuma conclusão. Na manhã seguinte, acordei mais uma vez ouvindo-os discutir. Assim que me levantei, Gustavito veio correndo para o meu quarto chorando para me abraçar. E infelizmente ele sabia como aquelas brigas terminavam. Nesta ocasião, eu o tranquilizei dizendo para que não tivesse medo, que não ia acontecer nada de errado.
Aí cheguei onde eles estavam e pedi para que eles parassem, e dei sorte que eles me ouviram felizmente. Eles pararam de discutir e cada um foi para um cômodo da casa. Meu pai tomou banho e saiu para trabalhar. Ele ainda não havia perdido o emprego, porque o patrão dele era muito amigo da família. Quando ficamos sozinhos, minha mãe pediu para o Gustavo se arrumar para ir para a escola, já que eu me ofereci para levá-lo. Quando eu voltei para casa, me aproximei da minha mãe que estava tomando café na cozinha. Não precisou eu falar nada. Assim que ela me viu, começou a chorar, repetindo a mesma coisa que ela vinha me falando há meses. Sei muito bem o que você vai me falar, filho, mas tenho medo de deixá-lo. Tenho medo que mais tarde ele volte e agora tente machucar vocês também. Ele não é mais o mesmo homem de antes. Ele está louco e não sei o que fazer. Depois que ela me falou isso, pedi para ela se acalmar, não se preocupar e me deixar tentar conversar com ele quando ele chegasse e ver se alguma coisa poderia ser mudada. Naquela noite, quando meu pai chegou, era por volta da meia-noite, bêbado como sempre. Só que agora, ele veio em um estado que eu nunca tinha visto antes. Para vocês terem uma ideia do terror que ele tinha em sua expressão, era tanto que a minha mãe até correu para abraçá-lo e perguntar o que havia acontecido com ele. Tem alguma coisa lá fora. Feche bem a porta. Não deixem ele entrar. Ele quer me levar. Ele não terminou de dizer isso e já estava chorando como uma criança. Parecia que tinha visto ao próprio diabo. Seu corpo tremia muito e eu nunca o tinha visto assim antes. Então, enquanto a mamãe o levava para o quarto, fui até a janela olhar para fora. Não havia nada, ou pelo menos não estava visível, ou quem sabe, a embriaguez o fez ver isso. Saí da janela e fui direto ver meu pai que estava agachado no canto da cama repetindo as mesmas palavras. Mas antes que alguém lhe perguntasse o que ele realmente viu, ele se adiantou para nos mostrar a prova de que estava contando a verdade. Ele estendeu o antebraço direito e nos mostrou um ferimento que não era grande, mas parecia ser 3 dedos perfeitamente, como se uma mão tivesse tentado segurá-lo. Mas a coisa horrível e sombria, eu não sei como explicar, é que naquela área da pele ele tinha como se estivesse queimado, como se tivessem colocado um ferro quente nele. Sei lá, alguma coisa ardente. Naquele momento, meu irmão entrou, então minha mãe correu para tirá-lo de lá. Foi assim que fiquei sozinho com o meu pai. E enquanto isso, levei ele ao banheiro para lavar o ferimento. Ele começou a me dizer: não é a primeira vez que eu o vejo, mas ele nunca tinha feito algo assim comigo. Ele apareceu para mim assim que saí do bar e cheguei em uma área escura do caminho por onde eu tinha que passar. Ninguém além de mim no caminho o viu. Ele apareceu do nada. Me disse a mesma coisa que da outra vez. Eu quis correr quando o vi, mas foi aí que ele agarrou meu braço, mas eu consegui me safar. Se não tivesse conseguido me safar, não sei o que teria acontecido, filho. Tenho muito medo, aquele demônio vai me levar. O que ele disse, papai? O que ele disse? Por favor, me diga o que ele disse para você. Infelizmente, minha pergunta não foi respondida. Ele se limitou a tomar banho e depois nos deixar curar sua ferida. Depois ele foi dormir, me ignorando completamente. Mas com certeza ele fez isso por medo de não querer mais falar sobre o assunto novamente. Passaram-se 2 noites quando consegui falar com ele a sós novamente. Foi quando finalmente consegui descobrir o que ele vinha vivenciando há muito tempo. E para ser sincero, uma pequena parte de mim o entendia e agora tinha pena dele. Alguma coisa me comoveu. Fernando, sei que o que vou te contar é muito difícil, mas é preciso que você saiba. Embora eu tenha certeza que para você é mais do que óbvio,
Já faz muito tempo que o casamento com sua mãe não funciona mais. E eu juro que pensei em deixá-la muitas vezes, pois eu realmente não a amo mais. Pelo menos foi o que eu pensei. Eu não entendi porque da noite para o dia eu passei a sentir uma forte obsessão por ela. Desde então tem sido um inferno para mim. Por um lado, sinto a necessidade de sair daqui, e por outro lado, a obsessão com sua mãe não me permite. Fico muito triste em te contar isso, mas tenho outra mulher com quem tentei reconstruir minha vida. Mas toda vez que me atrevo a ir embora, acontece o que aconteceu comigo na outra noite. Como aquela vez que saí do bar, fiz com a intenção de ir na casa dessa mulher. Foi aí que aquilo me apareceu. Juro, filho, que com um sorriso ele me lembrou que eu já sou casado. Acho que isso são todos castigos de Deus, por todos os danos que causei à sua mãe, ao seu irmão mais novo e a você. A última vez ela ameaçou me denunciar se eu saísse de casa e que iria me proibir de ver você de novo. Eu sei que talvez você não entenda hoje, mas ouvi-la me dizer isso me enche de raiva. E não sei como você vai reagir, mas sinto que a odeio. Sinto muito, peço que me perdoe, mas juro que você não tem ideia da provação que estou vivendo. Realmente não quero abandoná-los, mas também não vou ser feliz aqui. Me perdoa, um dia você vai me entender. Aquela noite foi a última vez que pude falar com ele, já que de madrugada ouvi que minha mãe começou a insultar meu pai. Ao chegar na sala, percebi o que estava acontecendo. Aparentemente, ele já havia decidido ir embora, pois estava carregando uma mala, que ela puxava como se daquele jeito ela fosse evitar que ele fosse embora. Tudo o que aconteceu a seguir foi de repente, num piscar de olhos. Vi o rosto do meu pai se transformando em um homem louco, completamente fora de si, que cheio de raiva, ele se voltou para minha mãe. Foi a primeira vez que me atrevi a levantar a mão para meu pai, mas a verdade é que não consegui impedi-lo. Enquanto socava seus braços para fazê-lhe soltar, ele arrastava minha mãe pelos cabelos pela sala. Graças a Deus a polícia chegou, alguns minutos depois. Logo saberíamos que foi o Gustavito quem pegou o celular do meu quarto e ligou para eles, chorando. Meu pai foi preso e minha mãe acabou no hospital para receber o tratamento que ela precisava. E ainda estávamos no hospital com ela quando descobrimos que ele finalmente conseguiu o que queria. Ele foi embora para nunca mais voltar. Ele finalmente se separou da minha mãe, terminando aquele relacionamento que só lhe fazia sofrer. Finalmente, ele ganhou algo dela e conseguiu ser livre, embora para isso tenha tido que se enforcar na cela em que estava preso. Gostaria de poder dizer que a partir de então as coisas começaram a mudar para melhor, mas infelizmente para nós não foi assim. Minha mãe começou a adoecer, porque ela não suportava a ausência do meu pai, algo que para mim foi muito difícil entender. O porquê, se ele lhe fazia tanto mal. Começou a acontecer algo em nossa casa. Alguém estava rondando a casa várias vezes. Minha mãe se levantava para verificar. Ela afastava as cortinas para olhar para fora. E segundo ela, foi ele que ela viu. Porém, esse não era o meu caso. Bom, também em algumas ocasiões eu me levantava. Quando saía do meu quarto, olhava pela janela lá fora. Meu pai estava me observando, quase colado na janela. O rosto muito pálido. Claro, foi muito assustador vê-lo ali. Ele já tinha falecido, mas sabe de uma coisa? Ao mesmo tempo, me deixou muito triste. Não sei se foi a expressão de seu rosto que ficou gravado em minha memória, mas foi assim. Não só isso ficou muito gravado na minha memória, mas aquela marca no pescoço dele. Acho que vocês sabem a causa.
Foram meses que sofremos esses acontecimentos. Eu vendo meu pai fora de casa à noite, minha mãe dizendo que ele estava andando pela casa no telhado, enquanto meu irmão jurava que ouvia a voz do meu pai chamando ele de madrugada. Ele se acordava, mas quando ele abria os olhos não tinha ninguém, claro. O cheiro de cigarro e álcool era comum que se manifestasse na sala e minha mãe não fumava nem bebia. E era sempre à noite e no mesmo horário que meu pai vinha para casa em sua condição deplorável. E se você acha que nada mais poderia nos machucar, deixe-me continuar lhe contando. Minha mãe também deixou este mundo algum tempo depois. O estranho é que foi exatamente no dia do aniversário de morte do meu pai. Mesmo que vocês não acreditem, quando falo sobre esse assunto, e foi a alma dele que veio buscá-la para acompanhá-la até o além, vocês me perguntam como eu sei disso. Mas eu não quero romantizar um fato que tem como origem algo muito negativo. Uma pessoa que torturou minha mãe até o último momento da vida dela. Mas eu sei, porque ela mesma me confessou pouco antes de morrer que sim, foi ele. Não tenho mais nada a não ser pedir seu perdão, filho. E espero que um dia você e seu irmão consigam me perdoar. Mas tudo o que aconteceu é minha culpa. Se eu tivesse aceitado que seu pai não me amava mais, talvez ele estivesse vivo hoje e eu continuaria sozinha lutando para seguir em frente com vocês. Cometi um erro feio, e a vida está me passando a fatura. Essas palavras ficaram comigo. Eu tinha uma leve suspeita disso, mas nunca ousei julgar minha mãe como capaz de fazer algo assim, razão pela qual tudo aconteceu. Meu pai queria ir embora, mas não pôde, e por isso que ela se sentiu culpada até o fim. Certamente muitos de nós já ouvimos falar dos famosos trabalhos de bruxaria, as chamadas amarrações. Pense muito bem antes de fazer isso. Bom, eu vivi em primeira mão as consequências de fazer algo assim. E nem meu irmão ou eu tivemos nada a ver com isso. E é por isso que eu compartilho minha experiência com vocês. E acreditem ou não, até o último dia que moramos naquela casa, antes de uma tia nos levar para a sua casa, ainda víamos meu pai andando do lado de fora do pátio, em frente das janelas que o cercavam. E por outro lado, minha mãe. Ela caminhava nos fundos da casa, no quarto. Justamente por isso, sempre mantivemos aquela porta fechada. Eu, pelo menos, cresci pensando que um trabalho de amarração como algo realmente muito sério, porque tenho certeza que mesmo já tendo saído deste mundo, ainda estão juntos por causa daquele trabalho de bruxaria. Fim desse relato. Não esqueçam de deixar seus comentários com respeito. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.